Do Senhor, irmãos. Vamos continuar a nossa leitura. Livro de Jeremias, capítulos 34, 35 e 36. O rei Nabucodonosor da Babilônia e o seu exército estavam atacando Jerusalém, as cidades vizinhas. Ajudavam nesse ataque as tropas de todas as nações e os reinos dominados por ele. Nesse tempo, o Senhor Deus falou comigo e mandou que eu levasse a seguinte mensagem ao rei Zedequias de Judá: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a destruirá com fogo. Você não escapará, pelo contrário, será preso e entregue a ele. Você verá Nabucodonosor e falará com ele pessoalmente. Depois você irá à Babilônia. Rei Zedequias, escuta o que eu, o Senhor, estou dizendo a seu respeito. Você vai morrer em paz e não na guerra. E como queimaram incenso no sepultamento dos seus antepassados, que foram reis antes de você, assim queimarão incenso em sua honra. Vão chorar por sua causa, dizendo: O nosso rei morreu. Eu, o Senhor, falei. Então contei tudo isso ao rei Zedequias em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia estava atacando a cidade, esse exército também estava atacando Laquis e Azeca, as duas únicas cidades cercadas de muralhas em Judá, que ainda resistiam. O Senhor Deus falou de novo comigo, depois que Zedequias fez um acordo com os moradores de Jerusalém para darem liberdade aos seus escravos. Cada um devia pôr em liberdade os seus escravos hebreus, tanto homens quanto mulheres, para assim nenhum hebreu tivesse em escravo uma pessoa da sua raça. E todo o povo e as autoridades concordaram em libertar os seus escravos, prometendo nunca mais escravizá-los. Eles libertaram os escravos, mas depois mudaram de ideia e os fizeram voltar e os obrigaram a se tornarem escravos de novo. Então, o Senhor, o Deus de Israel, me mandou dizer ao povo: Quando tirei do Egito os antepassados de vocês, eu os livrei da escravidão, fiz uma aliança com eles. Eu disse que de 7 em 7 anos deviam libertar qualquer patrício hebreu que eles tivessem comprado e que tivesse sido escravo deles durante 6 anos. Mas os seus antepassados não me deram atenção nem me obedeceram. Porém, alguns dias atrás vocês mudaram de ideia e fizeram o que me agrada. Todos concordaram em libertar os seus patrícios hebreus e fizeram um acordo na minha presença, no templo construído em honra do meu nome. Mas depois, vocês mudaram novamente de ideia e profanaram o meu nome. Todos vocês fizeram voltar os escravos que haviam sido libertados e os obrigaram a ser escravos de novo. Por isso eu, o Senhor, digo que vocês me desobedeceram e não deram a liberdade aos seus patrícios, hebreus. Pois bem, eu vou dar a liberdade a vocês, liberdade de morrer na guerra e de morrer de doença e fome. Farei com que seja um espetáculo horrível para todas as nações da terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes e todo o povo fizeram uma aliança comigo, passando entre as duas metades de um boi cortado ao meio, mas eles quebraram a aliança que fizeram na minha presença e não cumpriram o que prometeram. Por isso, eu os entregarei aos seus inimigos, que os querem matar, e os corpos deles serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Entregarei ao rei Zedequias de Judá e os seus oficiais e os seus inimigos que os querem matar. Eu os entregarei ao exército do rei da Babilônia, que parou de atacar vocês. Darei ordem aos inimigos, e eles voltarão e atacarão vocês, e tomarão a cidade, e o destruirão com fogo. Farei que as cidades de Judá virem um deserto onde ninguém mora. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 35. Quando Joaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor me disse: Jeremias, vá procurar a família dos recabitas e fale com eles. Depois leve-os a uma das salas do templo e lhes ofereça vinho. Então eu fui buscar os recabitas e levei a família inteira ao templo. Jazanias, filho de outro Jeremias, que era filho de Abazinias, e todos os seus irmãos e filhos, eu os levei até a sala dos seguidores do profeta Anã, homem de Deus. Anã era filho de Gigdalias. Essa sala ficava perto das salas dos oficiais e em cima da Maazéias, filho de Salum, importante oficial do templo. Depois coloquei diante dos recabitas jarras cheias de vinho e copos e disse: Tomem um pouco de vinho. Mas eles responderam: Nós não bebemos vinho, pois os nossos antepassados, Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: Nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus descendentes. Não construam casas, nem cultivem a terra. Não façam nem comprem plantações de uva, não tenham um lugar certo para morar. Morem em barracas a vida toda, para que assim vivam muito tempo nesta terra.
e nós temos obedecido a todas as ordens dos nossos antepassados, Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas para morar, moramos em barraca. Não temos plantações de uva, nem terras, nem sementes. Temos obedecido a tudo que nosso antepassado Jonadab ordenou. Mas quando o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu o país, resolvemos vir a Jerusalém para fugir dos exércitos babilônios e sírios. É por isso que estamos vivendo aqui. Então o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandou que eu fosse dizer o seguinte ao povo de Judá e de Jerusalém: Eu, o Senhor, pergunto, por que vocês não querem me ouvir nem obedecer às minhas ordens? Os descendentes de Jonadab têm obedecido a sua ordem de não beber vinho, e até hoje nenhum deles bebe, pois todos obedecem ao mandamento que ele deu. Mas eu sempre tenho falado a vocês e vocês não têm obedecido. Tenho sempre mandado todos os meus servos e profetas, e eles têm ordenado que vocês abandonem os seus maus caminhos e façam o que é certo. Eles avisaram que vocês não deviam adorar nem servir outros deuses, para que assim pudessem continuar a viver na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem obedecer. Os seus descendentes de Jonadab têm obedecido ao mandamento que o seu antepassado lhes deu. No entanto, vocês, o meu povo, não têm obedecido. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, mandarei sobre vocês, povo de Judá e de Jerusalém, toda a destruição que eu prometi. Farei isso porque não quiseram me obedecer quando lhes falei, não quiseram responder quando os chamei. Então eu disse à família dos Recabitas que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: Vocês têm obedecido ao mandamento do seu antepassado Jonadab, têm respeitado todas as suas ordens e feito tudo o que ele mandou. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, prometo que Jonadab, filho de Recabe, terá sempre um descendente homem para me servir. Capítulo 36. No quarto ano em que Joaquim, filho de Josias, reinou em Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, pegue um rolo, um livro, e escreva nele tudo o que lhe falei a respeito do povo de Israel e de Judá, e a respeito de todas as nações. Escreva tudo o que eu lhe disse desde a primeira vez em que falei com você, quando Josias, o rei, até hoje. O povo de Judá vai ficar sabendo que toda a destruição que estou pensando em fazer cair sobre eles, aí talvez todos abandonem os seus maus caminhos, e eu perdoarei a maldade e o pecado deles. Depois eu chamei Baruque, filho de Nerias, e ditei tudo o que o Senhor me tinha dito, e ele escreveu num rolo. Então lhe dei as seguintes instruções: Eu estou proibido de ir ao templo, mas quero que você vá até lá quando o povo estiver jejuando. Leia o rolo em voz alta, de modo que eles escutem tudo o que o Senhor Deus me disse e que eu ditei a você. Faça isso de maneira que o povo e também os que vierem das cidades de Judá possam ouvir. Pode ser que assim eles orem a Deus e abandonem os seus maus caminhos, pois eu, o Senhor, está furioso e muito irado com este povo. Então Baruque leu no pátio do templo todas as palavras do Senhor, exatamente como eu havia mandado. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá, o povo ficou em jejum diante do Deus, o Senhor. Tomaram parte nesse jejum todos os que viviam em Jerusalém e todos os que tinham vindo das cidades de Judá. Então Baruque leu no rolo tudo o que eu tinha dito, e todo o povo escutou. Ele fez essa leitura num dos pátios do templo, na sala de Gemarias, que era filho de Safã, escrivão do rei. Essa sala fica na entrada do portão novo do templo, que dava para o pátio de cima. Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu Baruque ler no rolo aquilo que o Senhor tinha dito. Aí desceu ao palácio real e foi até a sala do escrivão do rei, onde todas as autoridades estavam reunidas. Encontravam-se ali Elisama, conselheiro do rei, e Delaías, filho de Semarias, e Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, todas as outras autoridades. Micaías contou tudo o que tinha ouvido Baruque ler ao povo. Então as autoridades mandaram que Jeude, que era filho de Netanias, neto de Selemias e bisneto de Cusi, fosse dizer a Baruque o seguinte: Venha e traga o rolo que você leu para o povo. Aí Baruque pegou o rolo e foi ao palácio, e eles disseram: Por favor, sente-se e leia o rolo para nós. E Baruque leu para eles. Depois de terem escutado tudo, eles olharam assustados uns para os outros e disseram a Baruque: Temos de contar isso ao rei. Então perguntaram: Diga uma coisa, como é que você escreveu tudo isso? Foi Jeremias que ditou?
Jeremias ditou palavra por palavra e eu escrevi tudo com tinta neste rolo. Respondeu Baruque. Então eles disseram: Você e Jeremias precisam se esconder. Não deixe que ninguém saiba. Deixe ninguém saber onde vocês estão. As autoridades deixaram o rolo, isto é, o livro, na sala de Elisama, o escrivão do rei. Em seguida foram até a sala onde o rei estava e lhe contaram tudo. Então o rei mandou que Jude fosse buscar o rolo. Ele foi até a sala de Elisama, trouxe o rolo e leu para o rei Joaquim e todas as autoridades que estavam em volta dele. Era o tempo de frio, e o rei estava no seu palácio de inverno, sentado perto do fogo. Cada vez que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas, o rei cortava com uma faquinha aquele pedaço de rolo e jogava no fogo. Ele continuou fazendo isso até que o rolo inteiro virou cinza. Mas nem o rei, nem nenhuma das autoridades que ouviram todas aquelas coisas ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento. Acontece que Onatã, Delaías e Gemarias tinham pedido ao rei que não queimasse o rolo, mas ele não deu atenção. Pelo contrário, mandou que o príncipe Jeramel, junto com Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdirel, prendessem o meu secretário Baruque e a mim, mas o Senhor nos havia escondido. Depois que o rei Joaquim queimou o rolo que eu havia ditado a Baruque, o Senhor Deus me disse que pegasse outro rolo e escrevesse tudo o que estava naquele que o rei tinha queimado. E o Senhor me mandou dizer o seguinte: Rei Joaquim, você queimou o rolo, perguntando: por que foi que Jeremias escreveu que o rei da Babilônia certamente virá e destruirá esta terra e matará a sua gente e seus animais? Por isso eu, o Senhor, digo a você, rei Joaquim, que nenhum dos seus descendentes será rei no reino de Davi. O seu cadáver ficará largado ao sol durante o dia e a geada durante a noite. Castigarei você e os seus descendentes e as suas autoridades por causa dos pecados de vocês todos. Nem você, nem o povo de Jerusalém e de Judá se importaram com os meus avisos. Por isso farei cair sobre vocês a desgraça que prometi. Então peguei outro rolo, entreguei ao meu secretário Baruque, e ele escreveu tudo o que eu ditei. Escreveu tudo que estava no rolo que o rei Joaquim havia queimado, e ainda ditei muitas outras coisas parecidas. Amém? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Eu te espero amanhã para mais uma leitura bíblica diária. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.